e tapete vermelho. Eu estava no meio da escada quando ele falou. A luz do hall bateu no meu rosto. Flash de um telefone. Voz alta, seca. Isabela, você tá desconvocada. Foi assim, em pé, na entrada do salão do aniversário dele. Sábado, 23. Primavera quente em São Paulo. Eu tinha minha jaqueta jeans. No bolso, um bilhete amassado com a senha do meu e-mail e a chave velha da casa da minha mãe. Aquela que nunca me devolveu. O bilhete parecia um símbolo. Coisas que carregamos desde sempre. Me chamo Isabela. Tenho 42 anos. Dirijo um estúdio de design há 18 anos. Trabalho que me deu noite sem dormir, contas pagas e uma coleção de provas de que existo. Projetos guardados em pastas, um cartão de visita amassado no porta-moedas. Dediquei anos ao meu trabalho e à família que insiste em me tratar como figura de segundo plano. Hoje eu senti uma raiva quente. Não gritei, fiquei imóvel. Respirei curto. Calma, dignidade, ironia. Isso foi o que entreguei em volta de mim. Eu segurei a alça da bolsa com força. O couro rangeu. Senti o gosto metálico do nervosismo. Mantive a postura. Não permitiria que me reduzissem naquele momento. Rafael se aproximou, talvez esperando que eu implorasse. Eu não implorei. Boa noite, disse, e virei-me como quem encerra um capítulo. Cada passo ecoou. A escada refletia luzes como uma passarela. Tinha em mim uma decisão que queimava por dentro, a vergonha transformando-se em combustível. Pensei nas vozes baixas da família. Ela não se encaixa, e senti uma fome estranha de prova. Saí para a calçada. O taxista fumava. O vento pegava meu cabelo. Abri o celular. A mensagem ecoava na tela branca. Meu pulso pulsava forte. A raiva ficou quente, útil. Não queria vingança tola. Queria visibilidade. Queria que eles sentissem o rasgo do espanto que sempre me evitou. Pensei em Lúcia. Lúcia que mora em São Paulo há 20 anos, que coordena eventos. Que conhece entradas de trás e senhas VIP. Lúcia que me atendeu. Só sabia que naquele segundo a minha vida podia ser vista de um jeito novo, ou arruinada de vez. Lúcia atendeu. Eu disse apenas, preciso de um favor, é urgente. E então pensei, será que mostrar-me vai me curar ou me condenar? Será que quero ser vista por eles ou por mim mesma? A voz de Lúcia veio calma, prática. Conta. Senti o mundo conter o fôlego. Tomei ar. A noite se abriu à frente, impossível e brilhante. Se você quer descobrir o que acontece, comenta aqui. Segue e não perde o próximo capítulo. Eu vou contar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Ele teve festas, palcos, aplausos. Eu tive planilhas, clientes difíceis, provas e a sensação constante de ser o plano B. Minha mãe sempre teve meia palavra de preferência quando o assunto era ele. Rafa precisa de ajuda. Ele tem tanta gente. E eu ouvi. Ouço até hoje. Ele me cortou do aniversário, na frente de todo mundo. Foi como se eu tivesse sido puxada do palco no meio da fala. Um puxão no ar, sem explicação. A humilhação ficou difícil de engolir. Antes disso, minha rotina era quase um mapa. Acordava às 6h30. Café sempre preto, sem açúcar. Gosto amargo dá foco. Olhava as notícias metálicas do dia. Respondia e-mails até às 7h30. Às 9h, reunião com cliente. Almoço rápido, um sanduíche na esquina. E às tardes, o estúdio com cheiro de cola e tinta. Volta para casa por volta das 8 da noite, se eu não encaixasse algo urgente. Aos domingos, eu tentava andar no parque. Tenho um ritual bobo. Lavo as mãos antes de abrir qualquer arquivo importante. P. Ela sabe nome de produtor,
Sabe qual revista deixou de convidar pessoas e por quê? Ela tem um crachá na foto do WhatsApp. Já me salvou em festas, quando um cliente insistiu em me humilhar ao vivo. Ela me deve. Eu também. A cozinha estava fria. A luz de fora era amarelada. O barulho da rua chegou como pano de fundo. Um carro fechou a esquina, um casal discutiu, algum vizinho prendeu a porta com força. Peguei a chave velha da minha mãe. Olhei a gravação do metal. Em cima da mesa, os catálogos do meu último trabalho me lembravam que eu sabia criar belas superfícies. Morava naquele corpo e naquela cabeça que sabia compor imagem. Eu precisava transformar raiva em cena. Eu precisava de visibilidade que não fosse pedida, que eu tomasse. Pensei no vestido. Pensei na maquiagem que aprendi assistindo tutoriais às 3 da manhã, quando precisava estar impecável em reuniões e só tinha tempo de esfregar corretivo. Pensei em sapatos que me magoaram uma vez e me ensinaram a andar devagar. Mas havia outra coisa. Um arquivo no meu computador nomeado Rafa Lista dos Porquês.pdf. Eu abri naquele mesmo instante. Era um rascunho que eu fizera anos atrás quando estava magoada com cortes de projeto, com convites passados, com silêncios que doíam. Nele, palavras soltas, mensagens de família, prints de conversas. Não era vingança, era registro. Um pouquinho de tudo que me ocorreu ao longo dos anos, quando me senti invisível. Ali estava a prova de que eu não era doida. Ali estavam datas e pequenas humilhações. Eu fechei o arquivo rápido. O segredo apertou o estômago. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no tom de guarda-promessas de infância. Disse que estava bem, que não ia ao aniversário do Rafael por motivos de saúde. Não perguntei demais. Há um longo acordo entre nós de evitar brigas, porque não quero que ninguém me peça para escolher. Acho que por isso tudo ficou guardado dentro de mim. Tenho evitado confrontos, por medo de que o estilhaço atinja algo que. Eu me perguntei se isso ia me curar ou me condenar. Medo e excitação brigavam dentro do peito. Expirei fundo. A respiração saiu curta. O relógio marcou 22h13. Pus a chave no mesmo lugar. Fiquei olhando para ela. Pensei em ir até a casa da minha mãe. Pensei em bater na porta e perguntar por que eu sempre me senti menor. Não fui. Lembrei de um pequeno detalhe que me incomodou desde o hotel. Quando Rafael anunciou que reviu a lista, vi no rosto do assessor a expressão de quem tinha uma ordem. Vi também, por um momento, o relógio dele brilhando como se fosse peça de um plano. Coisas pequenas, sinais. Não sei por que guardei isso, mas anotei mentalmente. Algo ali cheirava a jogo de cena. E eu comecei a desconfiar que o que aconteceu na escada não fora só capricho. Talvez fosse parte de uma engenharia que ele e outros praticavam há anos. Manter certas pessoas fora para que a cena ficasse redonda. Lembrei também de que no carro, quando saí, o taxista perguntou se eu estava. Só sei que ele existe e que quando o dia da festa chegar eu não serei só a mulher que entra no tapete vermelho. Eu serei o ponto de interrogação que eles não esperavam. E há algo mais. Ao revisar os arquivos, notei 2 imagens que não deveriam estar lá. Uma delas é minha. A outra é uma foto que não reconheço. Um detalhe íntimo que me fez parar a respiração. O que é aquilo? Quem tirou? Por que ela parece ligada ao meu nome? Amanhã eu falo com Andréia. Amanhã eu vejo Lúcia. Amanhã eu decido se a chave velha abre só a porta da casa da minha mãe. Ou também outra porta que eu nunca olhei. Não vou dormir ainda. Ainda não. Vou planejar cada passo. Mas antes de apagar a luz, eu sinto algo estranho. Alguém me observa pelo corredor do prédio? Ou é só minha imaginação? O telefone vibra em silêncio sobre a mesa. Uma mensagem nova. Não reconheço o número. Abel. Uma foto. A escadaria do hotel. Alguém tirou uma foto minha lá. Antes da cena, antes de eu sair, alguém... Eu nasci numa casa pequena, de uma rua que hoje eu nem reconheço no mapa. Minha mãe costurava peças que nunca saíam em desfile. Ela tinha um talento para cor e zero vontade de aparecer. Meu pai, fora de casa desde que eu era pequena.
um rosto que vinha em festa e sumia em conta de luz. Aprendi cedo que responsabilidade era empunhar coisas que os outros largavam. Aprendi a ser pontual, a pagar as contas no dia certo, a lembrar aniversários que ninguém lembrava. Desde menina eu gostava de desenhar. Rabiscava capas de caderno, fazia identidades visuais para a festinha da escola. Eu era boa em compor elementos que se encaixavam. Tinha gosto e disciplina. Não uma disciplina romântica bonita. Era a disciplina de quem precisava que as contas fechassem. Quando entrei na faculdade, fui a primeira da família a me formar. Me orgulho disso. Me paguei com bicos de arte finalista, com frilas, com noites em claro. Às vezes eu comia pão com manteiga e trabalhava até o sol entrar pela jana. Comentários assim entram pelos cantos e se tornam muralhas. Não houve traição dramática, só distância que cresce. Eu fui ficando menor. O casamento acabou quando ele preferiu um projeto que exigia mudança, mudanças que implicavam meu sacrifício. Eu não fui. Escolhi o estúdio, as contas, a vida que eu já tinha costurado com minhas mãos. Chorei por semanas, mas segui. O fim mostrou que eu sabia me recompor, que eu era capaz de recomeçar sozinha. O estúdio virou minha casa no mundo. Eu me tornei reconhecida em certos nichos. Ganhei prêmios que cabiam numa prateleira. Eles só falavam de mim em voz baixa. Trabalho virou a minha prova de existência. Mas havia um outro mundo que eu não conseguia penetrar. O mundo em que se ganha festa. O palco social que o Rafael sempre teve desde criança. Meu irmão nasceu com um sorriso pronto para a câmera. Ele sempre teve esse dom de ser amado sem esforço. Minha mãe o enchia de pobrezinho. Eu aceitei no começo que talvez fosse meu lugar. Guardava. Era como empilhar caixas na sala. Ocupa espaço, mas você finge que está tudo bem. Até que a pilha desmorona. Houve momentos de carinho genuíno. Eu sei que não fui criada em terra seca. Minha mãe me abraçou muitas noites. Me deu conselhos práticos, me cozinhou sopa quando eu adoeci. Minha avó me ensinou a bordar. Ganhei uma sobrinha e o afeto dela era puro, sem mediação. Eu aprendi a dar colo. Tenho fotos minhas segurando crianças, sorrindo, orgulhosa. São coisas que me sustentam. E são também provas que eu não sou amargurada. Vivo afeto. Só que as pequenas ausências e escolhas coletivas foram se somando. No trabalho, enfrentei humilhações. Uma vez num cliente grande, uma sugestão minha foi reduzida ao rascunho e apresentada pelo sócio de uma agência parceira como uma linha final. Eu sabia que o crédito seria apropriado. Fiz a primeira versão e, quando vi o projeto publicado, meu nome não estava. Respirei. Enviei e-mail. Recebi um obrigado automático. Isso me tornava parte do problema. Houve também traições sutis. Uma vez pedi ajuda para montar um portfólio. Ele pegou as imagens, tirou os créditos e levou o material como se fosse de família. E quando a conversa subiu, a família aplaudiu o primogênito. Doeu tanto que tive vontade de gritar. Não gritei. Guardei. Eu sempre guardei. Era mais seguro. E a vida amorosa? Teve vazios e pequenos consolos. Namorados que pediam espaço quando eu tinha um prazo. Amores que me elogiaram o sucesso e depois acharam difícil lidar com o meu cansaço. Eu pensei que talvez eu pedisse demais. Hoje sei que pedi o mínimo. Presença. Às vezes, numa madrugada, eu me vi olhando uma pasta de fotos de viagem sozinha, pensando, um dia eu vou. Pequenos lampejos de esperança que me permitiram continuar. Voltei à foto do hotel. As memórias colavam como adesivo na minha pele. Lembrei da vez em que Rafael me pediu para ir com ele a um evento e eu disse que não podia. Eu tinha deadline. Ele foi, hein? Eu não lembrava de tê-la guardado. Meu coração disparou. O telefone vibrou de novo. Outro número desconhecido. Abri. Um áudio. Era curto. Uma respiração. Um ruído de sapatos no mármore. E depois alguém sussurrou. Ela vai subir o tapete. A voz era baixa e tinha um riso contido.
A imagem da escadaria piscou na minha cabeça. Eu senti um frio que subiu até as veias. Fechei o arquivo com força. A samambaia na janela parecia mais verde. Quadro com um reconhecimento pequeno no escritório me observava. O tapete vermelho começou a me perseguir. Eu percebi que aquilo não era só humilhação familiar. Era um jogo combinado, uma encenação que vinha de algum tempo. E no miolo dessa encenação havia outros nomes, outras mãos. Andréa, o assessor, o produtor, Lúcia, minha mãe talvez, misturado numa teia. Abri a pasta amarela de novo e entre recortes encontrei um bilhete. Uma mão que eu conhecia, a minha. Eu havia anotado um número, uma data, uma palavra. Teste. As mãos tremiam tanto que tive que apoiar os cotovelos na mesa. A imagem do meu rosto congelado na escadaria vinha e vinha, como se alguém tivesse ligado um projetor dentro do meu peito. 20h01. 2 minutos antes. 2 minutos só. 2 minutos que alguém registrou. 2 minutos que eu não lembrava. 2 minutos em que, de repente, tudo fazia sentido, e não fazia sentido nenhum. Liguei para Andréa sem pensar. Chamava o tempo todo e caía na caixa postal. Mandei mensagem. Você estava no hotel ontem? Preciso falar. Ela leu e nada. Senti as letras da própria frase atravessarem minha garganta. Preciso falar. Eu precisava mesmo. Mas com quem falar primeiro? Com quem eu acreditava que podia confiar? Liguei para Lúcia. Ela atendeu no tom prático de sempre, mais longe. O que foi? Me manda logo o áudio, eu disse. Respirei. Tem uma foto. E mais, preciso que você venha. Ela hesitou. Só um segundo, mas foi uma eternidade. Não posso agora. Isa. Quinta. Quinta é o T. Fecha. Finalmente cliquei. O vídeo abriu com imagem tremida. Ângulo errado. Um café qualquer. O som era baixo. Alguém puxou cadeira. Senti a garganta fechar. Reconheci a voz do assessor do Rafael antes de ver o rosto dele. Riu. Ria de algo que eu ainda não entendia. Então um rosto. Depois outro. Rafael entrou na imagem sem cerimônia, ajeitando o terno, falando alto como sempre. Na imagem, ele parecia maior. 3 corpos sentados. Andréa. O produtor, o homem que eu reconheci da foto antiga da escadaria. Minhas unhas marcaram a mesa. Eles conversavam como se falassem de decoração de festa. Vamos editar a lista, disse alguém. A melhor cena é tirar ela ali na escada. A voz de Andréa clara, quase divertida. Se ela fizer escândalo, melhor ainda. Eu travei, porque ali não era caso. Porque ali não era só meu irmão. Era grupo. Era um combinado. Eles riam e falavam em códigos como se eu fosse um roteiro. E eu era o objeto do roteiro. O vídeo avançou. Alguém queria erro, queria explicação, queria desfazer. Não tinha. Fui pro banheiro. Olhei meu rosto no espelho. A luz amarelada me expôs. Vi minhas olheiras que eu tento disfarçar com corretivo. Vi a marca do batom na caneca do café. Vi a chave velha no meu bolso da jaqueta, que eu ainda havia tirado do vestido. Você é adulta, eu disse pra mim. Fui pro banheiro. Olhei meu rosto no espelho. A luz amarelada me expôs. Vi minhas olheiras que eu tento disfarçar com corretivo. Vi a marca do batom na caneca do café. Vi a chave velha no meu bolso da jaqueta, que eu ainda havia tirado do vestido. Querendo sair. Pensei em ir até o prédio deles, bater na porta do assessor e ir até o escritório do produtor, gritar o nome deles no corredor. Mas sabia, com aquela calma cruel, que gritar não me traria nada além da minha própria imagem descontrolada espalhada por aí. Eu precisava de estratégia. Eu precisava de prova. E já tinha prova. Tinha vídeo. Tinha fotos. Tinha prints no meu e-mail. Tinha a sensação de que cometi um erro por não ter guardado o AIS. Abri o arquivo. Rafa, lista dos porquês. P. Sinais de aviso. Mas eu ainda tentava acreditar. Coincidências acontecem. No estúdio, um fornecedor de impressão me falou baixo.
Você viu que tem foto sua circulando? Eu confirmei com voz controlada. Vi. Ele abaixou a cabeça e disse: Essa cidade é pequena. Sim, respondi, e parei. Porque um dia um homem veio buscar um pacote que não era meu. Bateu no interfone do prédio. É da Isabela? Perguntou a porteira. Não é, mas já chega às vezes, respondeu ela. O homem virou a cabeça, como se procurasse algo em mim. Eu fiquei com vontade de explodir. Fingi naturalidade e fui até a janela. Vi o carro que saiu devagar, olhando para o meu prédio. Me senti observada. Uma manhã, ao abrir o e-mail, notei que alguém acessara meu perfil do Google. Não eu. Um aviso de login de outro lugar. Do outro lado do mapa, um ponto nebuloso. Abri as configurações de segurança e encontrei pequenas alterações. Alguém tentara mudar senhas, ou pelo menos tentou. Senti uma raiva tão grande. O produtor me mandou mensagem pelo Instagram pedindo para eu calma. Erros acontecem, escreveu. Tipo, desculpe aí, coisas. A resposta dele soou como um tapinha no ombro de quem confunde agressão com brincadeira. Erros acontecem. Eu respondi. Não é erro. Ele leu e não respondeu. Larguei o telefone na mesa e fiquei escutando meu próprio coração. A casa parecia maior. A sensação de estar sendo minada foi crescendo. Senti que me encolhi como um animal que percebe cheiro de predador. A raiva, que antes era quente e útil, começou a somatizar, costas apertando, alma suando, noites em claro. Fui ao supermercado e chorei na fila de caixa por uma bobagem, um doce que me lembrara de infância, e tratei de enfiar uns óculos escuros quando saí. A dignidade pequena me puxava para frente. Eu não queria dar espetáculo, mas o buraco dentro de mim crescia. Procurei uma amiga da faculdade. Encontrei-a num café. Falei com palavras atropeladas. Eles planejaram. E mostrei o vídeo. Nem assinatura. Só pare. A letra lembrava a minha. Tremi. No dia seguinte, acordei decidida a não ser passiva. Cheguei cedo ao estúdio, liguei para o advogado, marquei reunião com clientes que poderiam me apoiar. Comecei a mapear os contatos, a juntar testemunhas. Cada passo parecia molhado, hesitante. Eu queria colocar uma cerca ao redor da minha vida. Mas a sensação era de que quanto mais eu protegia, mais achavam maneiras de espremer. E então, uma tarde, enquanto eu revisava e-mails, meu celular vibrou. Número desconhecido. Abri. Um vídeo. Só 6 segundos. A tela mostrou a escadaria do hotel. Depois um plano fechado. Alguém batendo palmas. Aplaudiram. A câmera tremeu. E uma voz disse rindo, clara: Ela vem. E por trás, um som de taça brindando. O vídeo terminou com um zoom no relógio. 20h03. Me vi esmagada pela mesma sensação de déjà vu que me percorreu quando vi a foto da primeira vez. Não consegui mais fingir normalidade. Expirava curto. A raiva virou um fim. Pensei em todas as vezes que deixei passar. Pensei em tantas pequenas traições que eu acumulei, como moedas num cofre de vidro. Agora as moedas viraram pedras. Cheguei em casa e a campainha tocou. Meus dedos congelaram no trinco. Não esperei. Abri a porta um rasgo só. Na soleira, um envelope grande com dentro uma folha dobrada ao meio. Um bilhete curto. Quer coragem? Tem audiência amanhã. Avenida Paulista, 19h. Assinado com uma letra que eu reconheci. Andréia. Meu coração fez um salto. Andréia me chamando para audiência? É possível? Uma mistura de alívio e pavor me atravessou. Alívio porque ver Andréia e falar de frente poderia me dar respostas. Pavor porque se fosse armadilha, eu estaria entrando de novo no palco que eles queriam. Segurei a folha com as mãos trêmulas. Por baixo, uma segunda mensagem. Não conte a ninguém. Foi aí que o interfone do prédio tocou de novo. Desta vez, alguém falou meu nome. Baixo, quase sussurrando. Isabela? A voz era tão conhece. Uma voz sussurrou, quase do lado de fora. Não faz barulho, Isa. A gente só quer conversar. Um riso baixo, distante, e o telefone na minha mão apitou mais uma vez. Uma última mensagem, um arquivo de áudio. Abri, era o som de um brinde, e uma risada que eu conhecia muito bem, a risada do Rafael. Depois ele disse, tranquilo, decidido,
Quando ela entrar no corredor, a câmera pega. Vai ser perfeito. A sala girou. Tudo dentro de mim se partiu em silêncio. Não era mais sobre festa. Não era mais só humilhação. Era uma conspiração que vinha de longe. E alguém batia na minha porta, agora. A batida na porta não saiu da minha cabeça. Ficou ecoando como um tambor surdo. Eu olhei para o envelope com o nome da Andrea e soube que ia. Sou dessas que quando decide, faz. Mesmo com o coração querendo explodir. Cheguei na Avenida Paulista com o peito apertado. O relógio marcava 18h52. Havia gente passando. Gente fingindo que não via nada. A cidade parecia uma plateia indiferente. E nomes repetidos. O nome do assessor, o nome do produtor, o nome do fotógrafo que eu vi alinhado no hotel e, claro, o nome dele, Rafael. Ver aquilo em números foi como levar uma pedrada. Dinheiro, mão invisível pagando para garantir o espetáculo. Não acreditei no que vi. Senti náusea. As bordas do bar pareciam tilintar. Eu olhei a planilha outra vez. Eram transferências em datas diferentes, valores pequenos para não chamar atenção. Mas havia um pagamento maior. 4 meses antes, com um comprovante. O comprovante tinha o número do cartão que eu reconheci. Era o cartão de notas da empresa dele. Havia uma pequena anotação. Pré-produção, ação social. Mentirosa palavra. Eu sabia o que era ação social naquela boca. Andrea falou baixo. Eles pagaram a gente. Eu recebi. A frase se partiu. Ela não disse mais. O bar ficou pequeno. Minha respiração foi ficando curta, como quando corro e depois paro e esqueço como voltar a respirar devagar. Peguei o USB. Connect. Data. Hora. Modelo da câmera. O EXIF apontava para uma DSLR que eu reconheci, igual a que o fotógrafo usava naquela noite. GPS embutido marcava o hotel. Tentei não pensar em coincidência. Não era coincidência, era montagem. Abri as fotos. Havia da escadaria, a minha, 20h01. EXIF igual. Havia outras, uma sequência. Uma foto do corredor do hotel. Uma do assessor no telefone. Uma do meu rosto na escadaria. Tudo com timestamps coerentes. Tudo com a mesma mão. Tudo com intenção. A foto que me mandaram antes tinha sido tirada por alguém lá. Alguém me seguiu e registrou os 2 minutos que mudaram minha vida. Em seguida, um arquivo PDF. Exportação de conversas do WhatsApp. Mensagens entre o produtor, o assessor, Andrea e mais 2 números. Li e reli disse cada palavra. Desconvocar Isa, escreveu o assessor num grupo. Tá feito, respondeu outro. Foto às 20h01. Confirma pagar o backup de registros depois? Sim. A fala era direta, quase infantil. E havia mens. Em vez disso, respirei. A respiração saiu curta, quente. Não era hora de alardes. Havia mais provas. E provas são armas que precisam ser guardadas. Andrea começou a falar, as palavras tropeçando. Me prometeram que era só uma cena, que ninguém ia sofrer. Eu achei que seria uma brincadeira estúpida. Eles não me disseram que iam filmar tudo. Eu fiquei com medo. As mãos dela estavam encharcadas. Ela tirou do bolso do casaco um cartão de memória. Gravei sem querer. Disse. Fez silêncio. Fui covarde, completou. Eu não disse nada. Olhei o cartão. Ele brilhava preto sob a luz amarela do bar. Podia ser meu tesouro ou minha ruína. Peguei com cuidado. Pedi um copo d'água. A água fria na garganta ajudou a baixar o calor do rosto. A cidade continuava fora, indiferente. Eu sentia as pernas bambas. Uma parte de mim queria lacrar tudo e mandar para o jornal. Outra parte sabia que expor sem estratégia poderia me destruir. Eles tinham poder. Eles tinham amigos. Ela engoliu devagar. Eu tenho medo que eles me queiram fora também. Eles me disseram que sim, que eu seria descartável se não ajudasse. Afaceu. Eu balancei a cabeça. Então ajudou porque tinha medo. Ela assentiu. Eu quero consertar. A palavra era pequena, quase infantil. Eu olhei para ela, para mim. Eu queria consertar também, mas não do jeito que ela pensava.
Mostrei a ela o que eu já tinha feito, as cópias, o e-mail para o advogado, a planilha que comecei a montar com datas. Ela ficou em silêncio, respirando como quem tenta recompor os pedaços. A gente pode processar, disse ela, mas eles são muitos. Eu concordei sem pensar. A gente tem que ser cirúrgica. A palavra saiu rápida. Tinha um gosto amargo, mas foi a mais certa que eu encontrei. Fiz perguntas curtas. Quais números fizeram as transferências? Quais e-mails enviaram os pedidos? Quem tirou as fotos? Há provas que liguem diretamente o Rafael? Haviam. Uma troca de e-mails entre o produtor e uma com. As palavras serviam como tijolos. Quando saí do bar, já eram 20 horas. A luz da rua era dura. Guardando a pasta, senti um alívio apreensivo. Tinha prova. Tinha alguém que confessava. Tinha planilha com o dinheiro. Tinha mensagens que assumiam a trama. Tinha um vídeo que eu poderia usar em tribunal. Que eu poderia mostrar a um jornalista sério. Tinha o rastro. Mas também tinha um risco. Se eu corresse para o público sem cuidado, eles me esmagariam com o jogo deles. Eles tinham plateia. Eu não. Voltei para casa com os arquivos duplicados, com o coração batendo num compasso novo. Lento, calculado. Tranquei a porta, chequei a fechadura 3 vezes, liguei a luz e joguei tudo na mesa da cozinha. O apartamento parecia menor. A samambaia me olhava como quem não entende. Abri meu laptop. Fiz backups em nuvem com senhas que só eu sabia. Criei um e-mail com nome fantasia e enviei uma cópia para um jornalista que não falha. Um contato antigo que uma vez elogiou meu trabalho de design. E pensei na última mensagem que ela me deixou. Preferi não arriscar ainda, pelo menos não hoje. Eu precisava de ajuda externa e neutra. O advogado ligou 1 hora depois. A voz dele era calma, profissional. Pediu que eu não publicasse nada até eu vê-lo, e eu obedeci. Fiz um acordo: não confrontar, não acusar em público, manter a calma. A estratégia era simples: evidência, testemunhas, pressão legal e, se preciso, exposição pública coordenada. Tinha que ser cirúrgico. Na noite, dormi mal. Meu corpo estava cansado, mas a cabeça corria em mapas. Onde eles se sentiram seguros? Em reuniões com café, em planilhas com anotações escondidas, em mentiras pequenas, em contas fracionadas. Eu comecei a ver padrões de comportamento que me irritaram. Pequenas humilhações arquitetadas ao longo dos anos para manter pessoas como eu fora da cena principal. E me irritei por saber que tinha sido conivente ao aceitar silêncio. A raiva aquecia, agora como combustível. Na manhã seguinte, eles tinham sorriso, eu tinha paciência. Eles ainda não sabiam, ainda riam nos cafés, ainda coordenavam a câmera, ainda programavam a próxima cena. Eles achavam que ganharam. Eles achavam que eu saí da festa humilhada e que voltaria para o meu lugar nos bastidores. Eles não sabem que tem os bilhetes. Não sabem que as planilhas existem. Não sabem que há um vídeo com seus risos caras a cara. Não sabem que mandei cópias para quem pode fazer as palavras valerem de verdade. Não sabem que eu sei onde apertar. Fecho a gaveta com a pilha de provas embrulhadas. Sento na cadeira da cozinha. Respiro. Sinto o pulso forte no pescoço. A nova frieza me veste como um casaco. Seguro o telefone. Olho a foto deles rindo no vídeo. Sorrio, pequeno e controlado. Não convoco cena. Não ainda. Amanhã eu começo a mover as peças. Amanhã eles ainda acordarão pensando que ontem foi só festa. Amanhã, quando meus passos tocarem o tapete, talvez eu já tenha decidido o que fazer. Eles não sabem. O USB, as planilhas, o vídeo, as mensagens. Assinei procuração. Mãos tremendo. Assinei tudo. Demos o primeiro passo, preservação de prova. Iri falou com um tom que parecia cortejo de um ritual. Vou solicitar que o juiz peça ao hotel a preservação imediata do material. Também requisitamos a rede social, os backups, e a perícia técnica precisa do arquivo original. Eu respirei fundo. Precisava que aquilo durasse. Precisava que nada sumisse.
No caminho de volta, parei numa loja de informática discreta. Combinei com um amigo que trabalha com forense digital. Ele é metódico, veste camiseta velha, fala baixo, tem dedos que cheiram a café e solda. Mostrei o vídeo. Ele colocou os arquivos num HD limpo, fez hash, anotou tudo. Se mexerem nesses dados, a gente vai saber, disse ele. A voz dele dava segurança. Anotei cada passo que ele recomendou. Cópia redundante, assinatura digital, cadeia de custódia, lacre envelope com protocolo. Fiz tudo. Cada selo colado me deu um. Anotei. Ele me deu o contato do estúdio de fotografia. Nada de surpreender. Só mais um fio para puxar. Falei com o motorista. Lembrei do olhar dele no retrovisor. Às vezes a família é pior que o inimigo. Ele confirmou que viu gente entrando no hotel com crachás. Ele lembrava de um carro que ficou na calçada. Um sedã preto, disse ele. Anotei a placa mentalmente. Era pouco, mas era algo. Voltei a telefonar para minha mãe. Falei como quem liga por rotina. Oi, mãe. Tudo bem? Ela disse que sim. A voz dela baixa. Perguntei sobre o cartão de crédito, sobre um almoço. Ela desviou. Eu percebi o velho mecanismo. Redirecionar. Resisti ao impulso de confrontar. Precisei dela calma, não desesperada. Guardei a pergunta mais afiada para outro dia. No final do dia, encontrei o jornalista. Era o contato que me prometeu neutralidade um dia. Ele me recebeu com um olhar que eu lembrava de reuniões antigas. Curioso, controlado. Mostrei uma sequência pequena do vídeo. Organizei os arquivos em duas frentes, jurídica e exposição. A frente jurídica era cirúrgica. O advogado redigiu pedidos, juntou provas, enviou ofícios. A exposição era estratégica. O jornalista ficaria com partes só depois de confirmação. Entendi que a melhor arma era a paciência. Rafas riam do meu silêncio. Mas eu não queria a minha exposição como resposta emocional. Queria uma resposta que machucasse o esquema e, ao mesmo tempo, me devolvesse dignidade. À noite, fiz uma lista de testemunhas: fotógrafo, motorista, porteiro do hotel, recepcionista da festa, fornecedor de bebidas que entregou a taça, o fotógrafo que alinhou a equipe. Liguei, deixei recados, pedi que anotassem tudo. Expliquei que era importante. Muitos disseram que ajudariam. Outros não atenderam. Alguns prometeram silêncio. Peguei os nomes, guardei. A cada passo vinha um medo. Medo de ser detonada. Medo de que apagassem as provas. Medo de que alguém invadisse minha casa. Atualizei as senhas. Troquei a. Preciso que você peça informações. Finja ser cliente. Faça perguntas pontuais. Dei nomes. Combinei códigos. Muitos detalhes prosaicos. Pergunte pelo fornecedor X. Veja se elas lembram do nome do fotógrafo. Não se envolva. Ela se comprometeu e eu senti alívio. Ter amigos que agem por mim me permite andar com menos exposição. Tive que inventar normalidade. Fui a uma festa infantil no sábado pela manhã. Fiz bolo, arrumei sacolinha, brinquei com a sobrinha. Gargalhei com a sobrinha como se a boca não guardasse urdidura. Fiz café. Arrumei a mesa, escovei o cabelo com calma. Parei e pensei na imagem que queria dar. Controlada, profissional, tranquila. Aquela máscara. No parque, vi um homem com um olhar persistente. Senti o corpo gelar. Virei de costas. Ele seguiu. Entrei num corredor mais fechado e perdi-o. Às vezes o medo é só intuição. Outras vezes é aviso. Na segunda-feira, a resposta do hotel foi evasiva. Disseram que parte do arquivo estava em backup, parte não. Eu merecia isso. As noites continuavam curtas. Me peguei abrindo a caixa de provas às 3 da manhã. Encosto a cabeça na parede e lembro das risadas no café. Do vai ser perfeito. Essas palavras martelam. Às vezes penso que devo desistir. Às vezes penso em sumir. Mas há algo que me segura. A clareza de que se eu não fizer nada, eles vão repetir o jogo com outras. Não suporto essa ideia.
Finalmente, uma tarde, o advogado liga em voz baixa. Tem novidade. Parece que houve tentativa de acesso à sua caixa no banco. O som do mundo mudou. O coração pulou. Como assim? O banco enviou alerta. Tentativa de abertura com documentos parecidos com os seus. Eles barraram, mas registraram. Eu senti meu corpo cair. Sentei. A sala encolheu. Você foi ao banco recentemente? Sim, coloquei os envelopes. A resposta dele era curta. Isso pode ser aviso. Alguém testando limites. Um medo novo cresceu. Agora sabiam que eu tinha guardado provas em cofre. O jogo subiu de nível. A cabeça quente deu lugar a uma frieza calculada. No dia seguinte, acordei decidida a mover a peça que faltava. Uma notificação oficial ao fotógrafo principal e ao produtor. Seria fera na mesa. Era preciso confrontá-los com prova. Mas antes, quis ver se o outro lado já desconfiava. Fui ao Instagram do assessor. Curiosidade besta. Vi nada. Vi sorrisos. Vi um story com uma taça de champanhe. Vi uma legenda. Noite produtiva. Tive um calafrio. Cliquei no perfil do Rafael. Não havia menção. Mas notei algo. Uma sequência de posts apagados recentemente. A sensação de ter rastros apagados ficou na minha pele como areia. Liguei para minha amiga que estava fazendo as perguntas discretas. Ela me contou algo. Hoje, o produtor recebeu um telefonema tenso. Ele saiu da mesa e falou com a cara fechada. Ninguém comenta muito, mas percebi. A voz dela era baixa. Senti um fio de esperança misturado com medo. Talvez eu tivesse mexido num formigueiro. Fechei o dia com um plano. Agora eu voltaria ao palco só se tivesse tudo certo. Respirei fundo. Voltei para casa e, na sala, a luz do telefone mostrou uma nova mensagem. Era simples. Sabemos que você tem provas. Assinada por uma imagem de sorriso. A mesma risada do vídeo. O frio me atravessou. As paredes parecem mais próximas. O banco. O hotel. A risada deles me seguiu. Fiquei parada. As mãos na cintura. A respiração curta. A vontade de gritar e correr. Em vez disso, sentei. Peguei o bloco e escrevi uma única frase grande. Não recuar. Dei uma risadinha amarga e guardei o papel. Eu estava pronta para agir. Mais do que pronta. Cirúrgica. Mas ali no canto da mesa, meu telefone tocou. Era o número do assessor do Rafael. Ele disse, com voz controlada: a gente descobriu que alguém mexeu nas planilhas. Quem te ajudou? A respiração dele era comparsa de ameaça. Meu pulso disparou. Eu vi que o jogo virou. Eles já farejavam o movimento. E eu sabia que um passo em falso agora poderia me custar. Minha garganta fechou. A coragem virou faca. Eu sabia que o momento decisivo chegara. Mas agora havia algo novo. Eles haviam invadido o lugar mais seguro que eu tinha. E eu percebi com o corpo inteiro que eles haviam percebido que eu me movia. Fiquei em silêncio, olhando a foto. O mundo inteiro parecia suspenso. Eu respirei. As mãos tremiam. A ação precisava ser ainda mais precisa. Abri a gaveta onde escondi meu telefone antigo. Peguei. Digitei rápido. Enviei uma única mensagem para o advogado. Eles abriram o cofre. Urgente. Risco físico. E ao enviar, vi uma nova notificação no celular. Uma videochamada em grupo sem nome. Aceitei por impulso. A tela se abriu. O rosto do Rafael estava lá. Sorriso frio. Ao lado o assessor, o produtor, Andreia. Porém Andreia parecia arrasada, olhos vermelhos. Rafael falou sem levantar a voz. Você achou que poderia jogar os nossos nomes na lama e sair ilesa. O som da sala dele era festa de fundo. Vai ser melhor se você... Deus do céu, respirei. Você vai agora? Perguntou o advogado, direto. Eu respirei. Apertei a alça da bolsa. Senti o corpo inteiro tremer. O coração batia alto. A respiração vinha curta. Agora, respondi. Fechei a porta com firmeza. Tranquei. 2 chaves. Um cadeado extra. Fui até o espelho do corredor. Olhei meu rosto. Vi as olheiras. Vi o corretivo que eu passei apressada. Não tinha tempo para maquiagem perfeita. Só precisava olhar reta.
Arrumei a jaqueta. Ajustei o vestido por dentro. Um último passo. A pasta. A pasta com cópias, fotos, a pendrive lacrada, o HD com hash, a carta do banco, as planilhas. Minha vida materializada em papel. Eles me seguiram. O prédio parecia normal. Gente entrando e saindo. Não parecia real que eu ia fazer aquilo. No carro, o jornalista mexia no telefone. A mão dele tremia menos do que a minha. O advogado me chamou pelo nome com voz baixa. Temos tudo em ordem. Não faça nada impulsivo lá na frente. Deixe-o falar, prime. Microfones. Gente que sorri para a câmera e fala frases vazias. Vi Rafael do outro lado do corredor. Ele estava mais bonito do que nunca. Um terno bem cortado, o sorriso calculado. Ele não me viu. Ou fingiu não ver. O estômago me apertou. A vontade de voltar correndo me arrastava. Lembrei das planilhas, lembrei do vídeo, lembrei do botão enviar que eu apertara no bar com Andréia. Lembrei das mãos do forense digital, dos selos do banco. Tudo isso me trouxe para frente. O jornalista cumprimentou um produtor e teve um aceno. O meu fotógrafo se misturou com a equipe técnica. O advogado entrou numa salinha e começou a pedir formalmente que preservassem material, que não apagassem nada. Falei com a equipe de produção com calma, como se fosse só mais uma entrevistada. Havia um homem do som que conheci naquela hora. Ele perguntou o que queria. Eu pedi uma coisa simples, que antes do discurso final eu pudesse projetar um clipe na tela principal, por 3 minutos. Ele olhou O jornalista me pegou o braço. Vai tranquila, disse. Eu vou narrar. O advogado fica ali. Eu agradeci com a boca fechada. A hora chegou. Chamaram os convidados para o salão. Um murmúrio. As luzes diminuíram. O teatro respirou. Eu sentei atrás de uma coluna, invisível. O coração era um tambor no peito. Rafael subiu ao palco com o sorriso de sempre. Palavras bem escolhidas. A câmera pegava o rosto dele de perto. Ele agradeceu, falou sobre a noite, sobre amigos, palavras doces. Alguns aplausos. No público, sorrisos mecânicos. Eu contei os segundos. O som entra e sai. O estômago conjuga medo e coragem. No escuro, o fotógrafo meu mexeu num botão. A tela gigante na frente do palco, que ia exibir o trailer, teve uma quebra. Luz, ruído. O apresentador pediu desculpas. Temos um problema técnico, disse, e o público reclamou um pouco. Aproveitei o silêncio, como quem respira antes de mergulhar. O vídeo que comecei a projetar começou com estática. O público murmurou. Sussurros. Iluminações nas cadeiras. O jornalista do meu lado começou a falar baixo para o microfone do teatro, que ele gentilmente pediu aos organizadores. Senhoras e senhores, vejam com atenção. Ele puxou os metadados, mostrou na tela o EXIF da foto, a câmera, o horário, a localização. O som, risadas. A plateia ficou congelada. Rafael tentou um gesto de rir, de minimizar. Fake, murmurou. A voz dele tentava soar firme. O produtor levantou a mão, pediu silêncio. O assessor foi para trás, morrendo de nervoso. Mas a tela mostrava mais. A planilha de pagamentos, valores, datas, contas. Uma transação com iniciais iguais às da conta onde minha mãe havia recebido uma transferência. Um close que me fez pensar que iria vomitar. O advogado do meu lado sussurrou. Agora, documentos. Agora, as cópias autenticadas. Eu me levantei. Falei com a voz que eu treinara no banho, em noites longas. Curta, direta, fria. Meu nome é Isabela. Tenho provas. A sala ficou ainda mais. Nome, ato, prova. Rafael, ordem para desconvocar, mensagem no grupo. Assessor, mensagens pedindo cortar a lista. Produtor, pagamentos e serviços. Andréa, confissão e arquivos que eu tenho aqui. Meu corpo estava presente. A respiração controlada. A raiva era uma lâmina afiada que eu usava com precisão.
Alguns no público começaram a aplaudir em choque. Outros xingaram. A família murmurou. Minha mãe bateu a mão no peito como se tivesse sido perfurada. Ela não olhou para mim. Andréia estava lá. No rosto dela, vergonha e medo. Ela tentou sair correndo. Alguém a segurou. Isso não é verdade. Ela chorou. Eles me forçaram. A voz dela era fininha. A plateia virou. Seu rosto era o de alguém que havia sido pega. E mostrou que não havia ingenuidade no que fazia. Rafael levantou. A fúria dele era líquida. Mentira, disse, alto. Isso é uma armação. Ele caminhou até mim. A câmera o seguia. Ele se aproximou. Você vai responder na justiça. Rosnou, tentando recupe. Respira, ele disse, seco. Eu respirei. Rafael sacou o celular e começou a ligar. Ligou para um contato. O gesto foi teatral. A respiração dele era rápida. A câmera da plateia gravou tudo. Eu vi nos olhos dele o desespero. A mão dele tremia com o aparelho. Não fale com ninguém, ele bradou, tentando manipular. Mas já era tarde. A polícia entrou. 2 oficiais. Perguntaram o que aconteceu. O advogado apresentou os documentos. O delegado, sério, pediu calma. Vamos recolher provas, disse. Rafael tentou puxar o delegado de lado. Isso é um mal-entendido, murmurou. O delegado não sorriu. A sala explodiu em movimentos. Jornalistas ligaram câmeras. O apresentador tentou retomar a ordem. A plateia urrava por explicações. Eu vi uma senhora do outro lado, chorando, dizendo que como família isso era demais. Uma amiga do Rafael, em choque, falava baixo. Ele sempre fez graça. Não pode ser. A negação no rosto das pessoas era uma ferida. Fui chamada a depor. FAU. Mas o forense digital estava ali em seguida, no meu Google Meet, com o delegado, explicando detalhes dos EXIF, dos hashes, da cadeia de custódia. A clareza técnica derrubou as tentativas de minimizar. No meio do tumulto, recebi uma mensagem curta. Número desconhecido. Abri com a mão tremendo. Era uma foto. Não a foto da escadaria. Era uma imagem do cofre do banco. O lacre havia sido partido. Havia uma sombra ao fundo. A legenda. A gente te disse para parar. O resto do corpo gelou. As pernas quase não responderam. O cofre? Como? Eu contei ao delegado. Ele pediu o número de telefone. Fotógrafos cercaram meu rosto. Eu sentia o calor de luz das câmeras. Aquela foto me mostrou 2 coisas. Um recuo impossível e uma escalada que eu não esperava. Eles deram um passo além. Agora mexiam com as minhas coisas mais seguras. Se tinham acesso ao cofre, quem me garantia que não roubariam tudo? O delegado ouviu com expressão grave. Anotou. Dói ser centro de um furacão. Quando saímos do teatro, a praça em frente estava cercada por veículos de imprensa. O frio da noite bateu no rosto. Vi rostos nas sombras que reconheci. Alguns aliados discretos, o forense digital escondido atrás de um carro, o fotógrafo que me acompanhou assentindo com a cabeça. O advogado falou baixo. Vamos para a delegacia agora. Vamos formalizar. Depois a imprensa. Depois a audiência. No carro, a mensagem chegou de novo. Um vídeo curto. 4 segundos. A imagem tremia. Um corredor desconhecido. A data. E uma voz ao fundo. Um telefonema. Ela já falou demais. A câmera balançou. A chamada terminou com um zoom em algo que não consegui decifrar. O ar saiu do meu corpo de novo. Meus dedos apertaram o pacote de papel. A polícia me levou até a delegacia. Perguntas, assinaturas. O delegado de plantão falou de medidas protetivas. Vai ter investigação, disse, sério. A promessa consolidou algo, mas a promessa não desfaria a foto do... O delegado falava ao mesmo tempo que o telefone tocou no meu bolso. Era uma chamada de vídeo. Eu atendi com a mão trêmula. Na tela, um rosto velho conhecido. Não era o Rafael. Era alguém que eu não esperava. Andréia, pálida, com lágrimas, segurando um celular que mostrava uma nova pasta de arquivos. Ela sussurrou. Tem mais. Eles têm mais. Eles sabem que você entrou com o processo. Temos que... A voz dela cortou. A ligação caiu. Fui para casa naquela noite,
com o corpo pesado, a pasta vazia ao meu lado. Na rua, luzes piscando de viaturas. Senti que havia ganho algo essencial, uma chance de luta. Mas também sentia que o jogo havia mudado de fase. Eles não brincavam mais. Eles invadiam cofres. Eles faziam ameaças. Eles tinham arquivos que eu não conhecia. No meu apartamento, tranquei tudo. Olhei a samambaia. Pensei na chave velha da minha mãe, no medalhão que parecia aparecer em todas as fotos. Eu sabia que se quisesse ir até o final, teria que abrir outras portas que não queria abrir ali sozinha à noite. Ainda assim, meu dedo clicou. A tela carregou. A primeira imagem apareceu. Era uma foto do hotel. E no canto da imagem, algo que eu jurei ter enterrado havia anos. Um documento com meu nome e uma assinatura que eu reconheci. Minha respiração sumiu. Havia mais. Era um outro capítulo dessa trama. Algo que poderia não só derrubá-los, mas também me derrubar. Fechei o laptop devagar. A noite se fez inteira sobre mim. Eu sabia que, quando abria aquela próxima imagem, tudo poderia virar de novo. Eu sabia que a descoberta podia ser libertadora ou mortal. Fiquei ali, escutando o prédio respirar, ouvindo um carro passar na rua, sentindo o frio dos papéis não mostrados no bolso da minha jaqueta. E esperei. Saí do teatro com o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque a verdade saiu da garganta e entrou nas luzes. Pesado porque quando a verdade encontra público, ela vira peso que alguém carrega contigo. Não era só a notícia. Era. No começo, ela evitou. Depois veio um telefonema em que tentou se explicar e acabou chorando. Eu não sabia, filha. Eu juro. Eu ouvi a voz dela quebrada e não consegui responder com certeza. A família de Rafael fez o que sempre fez. Primeiro os negaram, depois evitaram contato e, por fim, soltaram notas lacônicas. Senti o corte antigo entre meu trabalho silencioso e o espetáculo da família se abrir como uma ferida. Alguns primos me mandaram mensagens dizendo bem feito, e eu senti a dureza do costume que me marcou. Outros enviaram força e o silêncio que parecia desculpa. Estranhei o peso do silêncio delas mais do que o peso da raiva. Andréia ficou em pedaços. Ela veio a público com voz trêmula, confessou que participou, apresentou conversas, arquivos. A própria presença dela no palco fez com que o público entenda que não era só um jogo bobo. Eu vi no rosto dela remorso e medo. Ela perdeu amigos, contratos, a imagem que guardava há anos. E por mais frágil que for, o juiz autorizou o bloqueio de contas. Processos começaram. A produtora do Rafael teve ordens de retenção por suspeita de pagamentos opacos. A conta que apareceu nas planilhas foi congelada temporariamente. A assessoria tentou argumentar que eram serviços legítimos. Os documentos que levamos foram checados. Ver a justiça mover-se foi ao mesmo tempo reconfortante e ansioso. Reconfortante porque parecia que a verdade tinha peso legal. Ansioso porque percebi que isso não voltava em botão. Era processo. Era meses de espera, minutos de depoimento, noites lendo papel. A imprensa me cobrava que eu fosse menos emocional nas entrevistas. Queria que eu fosse firme, mas também simpática. Me cobrava um tom. Queria que eu fosse humana. Queria que eu fosse dura. Queria que eu não fosse nada. Eu me vi tentando ser várias coisas ao mesmo tempo. Cansava. Tive dias em que não conseguia acordar. Tive dias em que tomava banho e me sentia limpa por 5 segundos. Havia um ciclo. Dispe. Teve quem vazou um áudio meu antigo com risos fora de contexto. Muita violência em pessoal. Eu aprendi a enrijecer, a fechar contas de e-mail, a trocar senhas, a dormir com o celular em outra sala, a andar na rua com um olho a mais. A sensação de vulnerabilidade me acompanhou como sombra chata. Vi mudanças reais. Amigos que me apoiaram perderam posições por associação e alguns se afastaram para se protegerem. Uma ex-namorada apareceu para me abraçar numa manhã chuvosa e chorou.
Um cliente que me amparou financeiramente disse que eu devia cobrar mais pelo trabalho e eu ri entre soluços. A comunidade de mulheres que me escreveu formou uma corrente de apoio. Vi mães me agradecer por ter coragem para contar, e isso me quebrou. Porque coragem é palavra grande. Eu só decidi que não ia mais ser invisível, e isso já doía. No estúdio, tentamos manter rotina. Voltei a trabalhar em projetos. Cortar uma tipografia me acalmava. Era absurdamente reconfortante ver cores e pesos. Eu acordei em silêncio. A sala ficou alta. O teclado soava distante. Não lembro como as palavras vieram. Só sei que o estômago se fechou. Era um contrato. Datado de anos atrás. Um desses papéis que eu assinara num momento em que eu não entendia as letras pequenas. Uma procuração? Um acordo de cessão de imagem? Uma renúncia? Havia um carimbo que eu não reconhecia e um número de processo que me deixou sem chão. Minha assinatura estava lá. Minha letra. A firma. Eu senti que poderia sorrir de alívio. Era a prova de que não havia nada para eu temer. Ou poderia ser armadilha. Prova que me liga a algo que me pode incriminar. Fechei o laptop na pressa de quem segura fogo demais perto do corpo. Acanhei. O pulso disparou. O mundo lá fora continuou a respirar, mas dentro de mim, algo novo estalou. Se aquilo era verdadeiro, algo que eu havia enterrado, por esquecimento ou por descuido, poderia virar uma arma contra mim. Se era falso, quem fabricou? Quem tinha acesso para forjar? Vamos resolver isso juntas, ela disse. Sua presença foi um pedaço de calma. Coloquei a mão no bolso e achei a chave velha da minha mãe. Segurei-a como se fosse um talismã. Antes de sair, olhei para a mesa onde deixei a pasta com os papéis que ainda não mostrei. Havia mais coisas guardadas na gaveta. Coisas que deixei para o final. Prometi para mim que não abriria isso sozinha. Prometi que não faria nada impulsivo. Mas também prometi que não voltaria a ser invisível. Fechei a porta. Na calçada, a chuva começou a cair fina. Um carro passou. O vidro refletiu meu rosto curto. Apressei o passo ao lado da amiga. Não sei se estou saindo para me proteger ou para atacar. Sei só que quando eu voltar para casa, terei que abrir outro anexo. E que ao abrir, posso encontrar a verdade que me liberta. Ou a peça que vira a mesa contra mim. O vento cortou o rosto. O celular vibrou com uma mensagem nova. Assinava um número que eu não conhecia. A única frase dizia: "Você acha que?" Uma padaria de bairro, pequena, mandou mensagem: "Precisamos de nova marca. Vi sua entrevista. Você pode?" Fui lá no outro dia. Pisei no chão de farinha, provei bolo, sentei com Dona Cida, 54 anos, sorriso fácil, e ouvi. Ela queria que a padaria mostrasse mulheres na vitrine. "Quero que as vizinhas se enxerguem", disse. Saí de lá com um contrato miúdo e um orgulho do tamanho de um pão quente. Comecei por aí. Pequenos trabalhos me deram alento. Um cartaz, uma paleta novas, um letreiro que brilhou numa esquina. Recebi o primeiro pagamento e chorei na cozinha. Não foi só por dinheiro. Era prova, de novo, que eu existia fora do noticiário. Que meu trabalho vinha primeiro e ainda me sustentava. Montei um projeto para mulheres. Chamei de Tapete Inverso. Nome óbvio, eu sei. Quis algo que invertesse a cena do hotel. Um espaço onde mulheres acima de 30 pudessem entrar e ser vistas sem piada, sem condescendência. Quis fotos, depoimentos curtos, uma instalação gráfica com F. Eu não quis ser a filha que exige. Eu queria que a gente recomeçasse em passos pequenos. Tomamos café e conversamos sobre coisas miúdas. A samambaia, o remédio que ela toma, a novela que ela gosta. Depois, falamos do que tinha acontecido. Não foi uma absolvição. Foi uma primeira conversa que não terminou em porta batida. Foi um começo de reconstituição. Ela me deu a chave velha da casa dela, a que eu sempre carreguei no bolso. Eu a devolvi. "Guarda", disse ela. "Preciso disso." Respirei. Ela ficou. Andréia pareceu menos quebrada do que eu esperava. A primeira vez que nos encontramos, eu quase não a reconheci. Olhos fundos, mãos que tremiam. Trouxe cópias novas.
Levantei e vi que não dava para ser só cúmplice, falou. Vim consertar, não só por você. Aceitei. Não perdoei. Não precisava. Aceitei porque havia um lado prático. Ela sabia quem recebeu o quê, quem assinou, quem fez os pagamentos. Ela foi instrumental. Trabalhamos juntas em listas, em datas, em nome. Criei rodízios de bolsas. Ajudei 3 mulheres a pagar um curso com que cobrei numa identidade nova. Não foi enorme. Foi humano. Isso me deu orgulho. Aprendi a dizer não a clientes que queriam tirar proveito da minha narrativa. Aprendi a cobrar o suficiente. Aprendi que meus valores têm preço. Nem tudo foi sol. Houve sabotagem. Um provedor de impressão atrasou o banner na véspera do lançamento do tapete inverso. Alguém vazou uma versão preliminar das fotos para uma conta anônima. Recebi mensagens. A gente derruba seu evento. Respirei. Liguei para o fornecedor e pedi que imprimisse de novo. Lembrei que panos secam rápido. Chamei amigas para montar a exposição de madrugada. A dona Cida trouxe suco. A Mariana trouxe fita adesiva. O evento virou uma operação de amizade. Fizemos tudo juntas. Era uma festa pequena. Era resistência. No dia da abertura, o teatro que eu reservei ficou cheio de mulheres com casacos de todas as épocas. A luz suave mostrou rostos reais. F. Não era remédio miraculoso. Era conversa que me ajuda a ajeitar os fios no lugar. Percebi minhas teias antigas, aquela necessidade de agradar para ser lembrada, de fazer tudo bem feito para garantir lugar. Trabalhei nisso com paciência. Algumas pessoas voltaram, outras não. O tio que me ignorava na família mandou mensagem curta. Parabéns pela coragem. Aceitei. Não devolvi rancor. Minhas prioridades mudaram. Quero pessoas que andem ao meu lado, não plateia que só aparece para olhar. Senti alívio ao fechar relações que me consumiam sem nutricionar. Aprendi que cortar não é perda, às vezes é proteção. O tapete inverso cresceu. Em pouco tempo, virou projeto recorrente. Começamos a fazer encontros mensais. Oferecíamos mentoria para 3 mulheres por vez. Houve palestras, oficinas de currículos, sessões rápidas de foto com uma luz honesta. Uma rede se formou. Vi amigas que eu mal conhecia se ajudando. Foi a melhor parte. Vi a solidariedade virar algo prático. Uma delas, o corpo gelou, o ar saiu, algo dentro de mim apertou como se uma porta se fechasse. Isso pode ser forjado, disse o forense técnico, ou pode ser real. Temos que comparar biometria da assinatura, temos que pedir notarial. O advogado respirou. É uma peça nova para o processo. Pode ser ataque direto. Eu senti minhas pernas bambarem. A sala rodou por um segundo. Lembrei do cofre. Lembrei da foto do lacre rompido. Lembrei da noite em que quase não dormi. Lembrei das mãos de mãe segurando a minha. A chave velha da minha mãe no bolso era uma pedra quente. Eu abri aquela foto do documento mais uma vez. A assinatura parecia a minha. E ao mesmo tempo parecia não. Havia algo de familiar e de estranho. Quem teria acesso para forjar? Quem se beneficiaria com aquilo? O advogado falou baixo. Não abra isso sozinha. Não publique. Vamos periciar. E vamos pedir medidas cautelares adicionais. E se for verdade? Perguntei com voz curta. Cheia de medo. E se for verdade? A samambaia lançava uma sombra longa. Coloquei minha mão na chave velha e senti que aquilo era mais que metal. Era história minha, remendada e testada. Amanhã haveria despacho no processo. Amanhã, o tapete inverso faria um encontro com uma palestrante convidada. Amanhã, eu teria que dar aula sobre portfólio. Amanhã, eu precisaria ser forte outra vez. Antes de apagar a luz, chequei o e-mail mais uma vez. Havia uma nova mensagem. Anexo, vídeo, nome, movimento final, MP4. Abri com a respiração curta. A imagem começou com o corredor. Depois um close em mãos que mexiam em papéis. Eu reconheci o carimbo. E por um segundo, a câmera mostrou um rosto de costas. Não era Rafael. Era alguém com um lenço que parecia ter o mesmo fio do lenço da minha mãe.
A imagem tremeu. A tela ficou preta. A legenda: "Você abriu a porta." O som era um suspiro. Fechei o laptop. A luz apagou. O coração subiu. Senti que havia chegado a hora de decidir se eu enfrentaria mais uma vez. Senti não tudo, nem rápido, mas mudaram. O estúdio não é mais um abrigo solitário. Virou ponto de encontro. Recebo clientes com contratos assinados, pagamentos dentro do mês, retainers mensais. Não fico com medo quando a conta chega. Paguei dívidas antigas, abri uma reserva. Sinto no corpo a tranquilidade que o dinheiro dá quando vem com trabalho honesto. Trabalho não me define, mas paga minhas contas e me devolve autonomia. Isso pesa menos que o orgulho, pesa bem. O tapete inverso cresceu. Começou como uma ideia miúda, virou encontro, virou projeto fixo. Hoje temos uma programação mensal, oficina de portfólio, ensaio fotográfico com luz natural, mentoria coletiva, roda de conversa com mulheres que estão nos seus 30, 40, 50. A sala lota. Mulheres que eu apenas olhava antes me chamam de referência. Isso me assusta e me aquece na mesma medida. Eu ensino trucos de apresentação, arrumo currículos, mostro como cobrar sem vergonha. Mas acima de tudo, escuto. Eu aceitei o abraço com a mesma fome de quem reconhece casa. A relação ficou guardada no lugar mais delicado. Não é laço perfeito, nada é, mas existe. E eu aprendi que reconciliação não é perdão cego, é escolha. Andréia apareceu em várias fases. No início eu não queria nem encarar o rosto dela. Depois, entre papéis e depoimentos, veio o reconhecimento de que algumas pessoas entram em trama por medo, por sustento, por manipulação. Ela pagou seu preço social e profissional. Reconheceu o erro. Colaborou com provas que só ela tinha. Hoje, ela faz trabalho voluntário em um projeto comunitário e quando nos cruzamos, há uma distância respeitosa e de vez em quando um aceno tímido. O que aconteceu deu trabalho a todas nós. A reparação é lenta, mas existe um movimento. Não se trata só de punir, mas de entender as estruturas que permitem que certas pessoas abusem. E sim, eu me permiti amar de novo. Não numa história feita para ser dramática, mas numa presença que aparece aos jovens redescobrindo coragem para mostrar seus projetos. Vi uma senhora de 60 anos com coragem para enviar sua proposta de design para uma galeria. Recebi cartas de mulheres de outras cidades dizendo que o projeto as fez acreditar que recomeços são possíveis depois dos 30, 40, 50. Isso me transformou. A minha história virou uma chave para outras portas. Há noites, claro, que o medo volta. Uma mensagem anônima ainda existe. Um envelope perdido em fila faz meu corpo gelar por segundos. Mas eu aprendi técnicas, bloqueio de e-mails, camadas de segurança, rede de apoio. E quando a ansiedade chega, eu ligo para uma amiga, escrevo 3 páginas no caderno, faço café e retorno ao trabalho. Não finjo coragem eterna. Só treino resistência. Hoje eu sei me ver inteira. Não perfeita, não indestrutível. Inteira. Vejo um rosto no espelho que não pede desculpa por existir. Tenho orgulho das marcas que ficaram. Cicatrizes que contam que lutei e sobrevivi. Tenho prazer em cozinhar.